boa tarde. Como é que vai isso? O senhor está a gostar aqui da sopa do Espírito Santo? Uma maravilha, isso é sempre bem feito à nossa moda, por gente que sabe fazer. É sempre um prazer, muito saborosa, tudo com a nossa tradição e pronto, está uma maravilha, não se pode dizer mais nada. Não se pode dizer mais nada. Ó Salito, portanto, em relação, portanto, o senhor é escritor, escreve uns livros, porque o senhor dedicou mais a sua parte de escrita aos cantadores do improviso? É uma coleção que eu tenho, ao todo são cerca de 90 livros publicados nestes 12 ou 13 anos de escrita e de edição. E dedicado aos cantadores tem precisamente 26 livros, numa coleção chamada de improvisadores. Alguns livros são biografias individuais, outros são biografias coletivas e pronto, tem um pouco de tudo. Nas biografias individuais, o primeiro número é o de Charrua, o segundo é o nosso Adelino Toledo, já falecido, o nosso saudoso Adelino Toledo falecido, e depois em livros individuais, coletivos, temos os improvisadores da Ilha Terceira, os improvisadores de São Miguel, os improvisadores das outras ilhas. Ultimamente saiu um livro com as velhas, que engloba 133 pessoas a cantarem velhas, 2.500 e tal velhas, uma recolha de cerca de 15 anos. Em relação ao livro dos improvisadores que me estava a referir há bocadinho, entre São Miguel, Terceira e as outras 7 ilhas, são 508 improvisadores que estão lá, portanto, biografados. É a vida dessa gente ao longo de vários anos. Sensivelmente, posso dizer que metade terão já falecido ou à volta disso, e a outra metade ainda está no ativo. Por todas as ilhas dos Açores há improvisadores, umas com mais destaque, outras com menos destaque, mas está. E também no meio disto tudo foi feito um livro com os improvisadores na diáspora, ou seja, todos os nossos que ao fim e ao cabo nasceram cá e que foram para lá, ou que nasceram cá nas diversas ilhas e que emigraram para o Canadá, para a Costa Leste, para a Califórnia. E no meio destes improvisadores todos na diáspora temos um que nasceu na América, o João Branco. Os outros até aqui são todos naturais de cá. E pronto, é isto que tem feito um pouco. Há outros livros com outras coleções, nomeadamente Figuras da Diáspora, que começou com o livro número 1, que é do Manuel Eduardo Vieira, o Rei da Batata Doce. Tem um outro livro com o João Pires, que tem uma leitaria em Gacetino. Sim, então não é só cantadores que escrevem? Não, tem vários temas, vários temas. Eu tenho, por exemplo, eu estava a dizer dessa coleção de Figuras da Diáspora, que já vão, segundo julgo, 6 livros, se não estou em erro. Eu dizia o Rei da Batata Doce, o João Pires, o António Nunes, de Mercede, o José Ribeiro é na coleção dos improvisadores, o Hélio Leal com as suas touradas no Canadá, o Manuel da Loca, um homem que deu muito pela tauromaquia também na Califórnia, e outros. Agora tem um que vai ser lançado agora no dia 16 aqui em Angra, no Salão Nobre da Câmara Municipal às 8 da noite, que é o Mário Teixeira, um banderleiro na Califórnia. É o último livro dessa coleção. Dessa coleção estou a escrever um outro que está praticamente pronto, que é o Miguel de Canta e Castro, o nosso velhinho da rádio, e o subtítulo é o título que ele tem no programa que faz, da nossa terra, a voz da nossa terra. E pronto, e vais fazendo um pouco de tudo para aí. Eu ia dizer outros livros, tenho a história da minha freguesia, foi dos primeiros que eu fiz, São Mateus, e depois fiz também para a Califórnia os 40 anos dos focados de Terloc, que inclui uma primeira parte com uma pequena história da tauromaquia na Califórnia, e o segundo capítulo desse livro é a história propriamente dos focados de Terloc, que foram os primeiros, e então esse livro tem
alguma história sobre o início da tauromaquia na Califórnia, principalmente agora a partir dos anos 70, que foi dado o grande salto. Muita gente não sabe, mas hoje, no mundo português da tauromaquia, a Califórnia está em segundo lugar. Ou seja, temos em primeiro lugar o Portugal continental com cerca de 200 corridas por ano, ou tínhamos aqui há uns anos atrás, porque este ano e o ano passado da pandemia houve algumas que não se realizaram, já se começam a realizar algumas felizmente, mas a Califórnia estava em segundo lugar com cerca de 30 e tal, 28, 40 e 20, entre 20 e tal a perto de 40 eventos por ano, conforme os anos que foram correndo. E aí a Califórnia montou tudo o que era necessário, o que era preciso para a tauromaquia, desde as praças, desde as ganaderias, as escudelarias, os toureiros, os banderleiros, toda a gente, tudo quanto era necessário a Califórnia montou. E a Califórnia hoje tem um movimento de tauromaquia, um movimento de tauromaquia como não há em muitos lados. E já com uma grande inovação, que é de uma cudelaria, da Cudelaria Martins na Califórnia, já foram criados, ensaiados e saídos e vendidos cavalos para a Espanha, para os melhores cavaleiros do mundo. E esses cavalos nasceram, foram criados e foram treinados na Califórnia e chegaram ao ponto mais alto que é possível chegar. É um orgulho para aquela gente que há anos que anda à volta daquela atividade, e é de louvar, movimenta muita coisa e muita gente. Sr. Lidwin, portanto, como o senhor escreve os cantadores, o senhor percebe de cantoria, claro. Sou capaz de fazer uma quadrazinha nas calmas, portanto tenho a noção de como é que funciona. Então, se tem a noção de como é que funciona, desses cantadores todos que o senhor conhece, qual é o que o senhor viu que era um cantador? A gente pode falar em relação aos que morreram, porque os vivos a gente vai ofendê-los. Se falar num, ofende os outros. O que eu posso dizer é que das investigações que eu fiz e das recolhas que eu fiz, houve algumas pessoas que me ficaram na memória. Um deles foi o Charrua, digamos que o número 1 na cantoria. Mas também em São Miguel houve um senhor muito ao nível de Charrua, que foi o Sr. João Plácido, que é o tio do atual José Plácido que canta. O João Plácido de São Miguel foi um homem ao nível do Charrua da Terceira, ou seja, havia pessoas em São Miguel que diziam que ele era o Charrua da Terceira. Outra figura de destaque foi a Terlu, principalmente por ser senhora, mas não só por ser senhora, mas pela forma como cantou e a forma como encarou os palcos. Não é fácil, nos anos 30, 40, 50, uma senhora subir aos palcos da forma que ela subiu. Ela teve uma família que é da minha freguesia, sou de São Mateus, e ela nasceu relativamente perto de onde eu moro, em 1 quilómetro de onde eu moro, conheço a casa onde ela nasceu. A família foi uma família que a ajudou, porque bastava naquele tempo não se abrirem as portas às senhoras como não se abriam, e tudo ficava por ali, grandes valores que se devem ter perdido. Mas a Terlu não, a Terlu teve uma família que a ajudou, teve um avô que começou a cantarolar e a tocar numa viola, e portanto os lavradores passavam em casa e lá está o Terlu Tutu a tocar, e foi o Terlu Tutu que deu a Terlu, não é? Deu a Terlu. Diga-me agora uma coisa, portanto, destes mais novos, o senhor vê futuro nestes mais novos? Vejo muito futuro. As cantorias estão garantidas por mais uns anos, mais 30, 40, 50 anos à vontade, porque esta gente nova está a fazer muito e bem feito. Os tempos são outros, a disponibilidade de informação dessa gente é outra. Hoje têm acesso a muita informação com uma rapidez muito grande, cultam-se muito também para ir para cima dos palcos, e tem-se assistido a cantorias e a despiques
honrosos entre essa gente nova. Portanto, houve aqui um período do improviso que se temeu pelo futuro do improviso. E estamos a falar após a morte do Charrua nos anos 80, por aí, e nos anos 90 as cantorias avagam, as cantorias quase que se perdem, não se perdem, mas quase que se perdem. Eu sou de um lugar, sou de São Mateus, sou da zona de Quantinho, e a minha freguesia de São Mateus honrava todos os anos as festas com boas cantorias, com bons cantadores, alguns vindos de fora, a convite de São Miguel, até alguns da imigração, e nos anos 90, a festa de Quantinho, que eu digo que é a minha festa, mas São Mateus tem mais duas ou três grandes festas, que é as festas do Porto de Santo António e antes as dos bodos no terreiro de São Mateus, o bode da terra e o bode do mar. Portanto, temos, digamos, quatro grandes festas em São Mateus que costumam ter a cantoria presente. A do Cantinho, a de Santo António em agosto e antes pelos bodos a do terreiro de São Mateus, que apanha as duas festas, a da terra e do mar. E fizeram sempre questão de trazer bons cantadores. E eu ia com isto concluir que nos anos 90 tiraram do programa das festas de Quantinho a cantoria. Não houve, durante ali uns anos, não posso precisar quantos, 2, 3, 4, 5 anos, que houve outras coisas, as festas arrefeceram um pouco e as cantorias arrefeceram muito. Mas no início deste século, nos anos 2000, aparece primeiro a Maria Clara e o António Isidro São Jorge, e depois o Bruno Oliveira, o José Esteves, o Fábio Rico, esta gente nova que eu não me recordo todos assim de repente, e foi essa gente que veio trazer um sangue novo à cantoria e que trouxe muita gente e o nova. O Eliseu ajudou muito para isso. O José Eliseu é o pai desta gente, num bom sentido. O José Eliseu, ficamos a dever ao José Eliseu a abertura das portas a esta gente toda. O José Eliseu incentivou esta gente toda. O José Eliseu é um mestre. O senhor já reparou que o José Eliseu, quando está em cima de um palco e alguém o ataca, é o mesmo que não atacar? O mesmo que não atacar. Ele volta a atacar. Ele volta a atacar e o problema fica do outro lado. Do outro lado. É um senhor na cantoria. Estava bom para ser toureiro. É um senhor na cantoria, um senhor que sabe o que faz, sabe o que diz, sabe o que é que anda a fazer na cantoria. Portanto, em relação às cantorias, antigamente o senhor sabe que era o bota ao chão. É verdade. É verdade, era o bota ao chão. Agora já não é o bota ao chão. Qual é a diferença? Porque eu não conhecia o bota ao chão. Era mais entusiasmante as pessoas irem à cantoria para ver o bota ao chão? Ou é agora? O que é que o senhor acha? Naquele tempo que o senhor apanhou os dois, não? Apanhei os dois, se bem que eu sou de 56, nasci em 56, começo a ir a cantorias novo, 10, 12 anos, e começo a apreciar as cantorias nessa altura, e havia um despique entre dois cantadores em cima do palco e só resistia àquele que pedia e sabia. Às vezes sabia, não tinha a sorte, ou não corria bem, ou amedrontava-se, porque isto é mesmo assim, mexe com as pessoas, e houve ali um período que havia um grupo, o grupo do tempo do Charrua, que não entrava novos ali dentro. Os novos não entravam, só o novo que nessa altura entrou e que vingou foi o Ferreirinha Filho, porque o pai já lá estava. Os outros, mais novos, tiveram muita dificuldade. E então, aí pelos anos 60, 70, fins de 60, princípios de 70, cria-se uma coisa chamada a segunda divisão. A segunda divisão. E como é que um dos pormenores da segunda divisão na cantoria foi a criação de um grupo que João Ângelo é que lhe chamava a segunda divisão. O João Ângelo fazia parte desse grupo, mas o João Ângelo era dos novos. Ainda nessa altura era dos novos, ainda não tinha entrado no grupo dos outros. E então ele, o Eliseu também, como ainda menino, ainda novo, o José Domingos como tocador, o José Amarante como tocador, o Galanta como cantador, o Mota como cantador
e Anabela Mancedo como cantadora de modas regionais, filha do José Domingos, que também faleceu agora há pouco tempo, uns meses depois do tio João Ângelo, parece, e o tio João Ângelo quis chamar para tocar para ele no céu. E esse grupo da segunda mão, era isso que eu queria dizer, juntou-se e então faziam um programa variado de canção regional com a Anabela, mas ainda tinha o António Plácio, estava-me a esquecer. O Eliseu era novo também, cantava algumas marchas, julgo que se não estou em erro, uma marcha de Lusitânia, acho que a Anabela e ele, se não estou em erro, eu recordo-me de os ver, mas não me recordo dos pormenores. O João Ângelo e o António Plácio, para além de improviso, se fosse preciso, mas alinhavam era nas velhas. O Mota e o Galanta alinhavam na cantoria. O Mota fazia umas imitações muito agradáveis e este conjunto formou a tal segunda divisão que durante muito tempo percorreu os nossos palcos das nossas ilhas e de outras ilhas, em que João lhe chamava carinhosamente a segunda divisão, porque não podiam ter entrado no grupo dos outros. Felizmente que apareceu o Eliseu e que acabou com as divisões, digamos assim, abriu a porta a esta gente toda, ele e os outros também, mas ele foi um incentivador desta gente nova. O Eliseu nunca deitou um cantador abaixo, em circunstância alguma, mesmo que alguns quisessem às vezes se pôr no bico dos pés, ele deixava seguir. E temos aí cantoria para muitos anos com muitos e bons cantadores desta malta nova. Eu ouvi dizer, não sei se é da mesma opinião, que se o Vital não morresse era melhor que o Charrua. Eu já ouvi essa opinião e já li coisas dos dois, e o Vital está muito ao nível do Charrua. Se o Vital continua, talvez tivesse chegado mesmo ao nível do Charrua ou um pouco acima, porque o Vital tinha bagagem para isso, faleceu novo com 53 ou 54 anos, se não me engano, e se continua, tinha chegado lá. Aliás, o Vital teve um problema de tuberculose, que é um problema, para a altura dele era complicada, e foi julgo que, não sei os pormenores, mas julgo que foi naquela transição de tuberculose não se curar para uma vacina que apareceu. Portanto, ele deve ter andado ali naqueles anos em que se descobriu a vacina para a tuberculose, mas ele foi talvez vítima disso, e a vítima maior que ele pode ter sido foi não poder ter ido à América por causa da tuberculose. Ele tinha uma pena enorme disso e não conseguiu. Aliás, foi sempre muito bem tratado pelos nossos imigrantes quando cá vieram, até alguns que realizavam lá as festas, quando vinham cá de visita, o convidavam para cantorias cá, sabendo que não o podiam levar lá. Não? Parece que houve uma célebre cantoria ao pé da polícia de Angra, com o Charrua e com o Vital, e que se não há um fogo, com os bombeiros que tiveram que sair à pressão, o Charrua tinha levado uma tarefa de Vital nesse dia. É provável, havia um despique muito grande entre eles, agora isso é natural. Mas lembra-se de ouvir falar nisso? Lembro-me de ouvir falar, não sei pormenores, mas lembro-me de ouvir falar nisso. E é provável que isso tivesse encaminhado para aí, mas também é de acreditar que o Charrua tinha muitas armas até chegar ao fim. Mesmo que os bombeiros, que o incêndio não tivesse interrompido a cantoria, podia não ter acabado tão bem, porque ele teve em situações muito complicadas e saiu delas da maneira mais airosa. Isto não é para dizer que os outros são inferiores a ele, porque os outros cantaram também ao nível dele. Tinha que haver cantadores, senão ele não chegava onde chegou. Não chegava onde chegou. Mas isso é verdade, houve muitos despiques desses. Não é? Olha, Sr. Eduardo, foi a primeira vez que falei consigo. Gostei muito de conversar consigo, que vejo que o senhor tínhamos conversa para uma longa data de tempo. Com todo o gosto, quando o senhor quiser, sempre às ordens, estou disposto, estou ao dispor, porque é aquilo que eu vou fazendo e que eu gosto de falar nesses assuntos, porque são assuntos importantíssimos. Eu há bocado, e só vamos arrematar aqui com mais uma coisinha, a Trelu foi
foi à Califórnia em 1938. O Charrua tinha ido em 1936 inaugurar as grandes festas de Nossa Senhora de Gacetinho, dos Milhagres, Nossa Senhora dos Milhagres em Gacetinho. Não é a festa do Espírito Santo, porque a festa do Espírito Santo em Gacetinho já fez 100 anos, é anterior a essa, é de 1913. É a festa de Nossa Senhora dos Milhagres em Gacetinho, que é de 1936. E o Charrua foi um dos convidados para ir inaugurar essa festa, a par de outros dois, o Ferreira da Costa, que foi da Costa Leste, e um outro que foi também da Costa Leste, e o Ferreira da Costa e o outro, que agora de repente não me lembro o nome, acabaram por gostar tanto da Califórnia que depois ficaram lá a residir para o resto das suas vidas. E mais um Franco Mendonça, que foram buscar ao Nevada, que também era português, era de São Bento. E foi esses 4 homens que inauguraram, em termos de cantoria, a festa da Nossa Senhora dos Milhagres. Mas no ano seguinte a Trelu vai, ainda julgo que em 37 ou nos princípios de 38, e faz uma grande digressão na Califórnia. E o Charrua vai, em 1938, outra vez convidado, e encontram-se lá os dois. Há uma cantoria feita em Gacetinho, que está transcrita num livro. Agora vamos cantar os parabéns. Vamos, ajudamos também. Faz parte da festa. Faz parte da festa. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Quem é que faz anos? Uma salva de pão. Mas faz parte também da festa. Então eu estava a dizer que em 38 o Charrua volta a Gacetinho e faz uma grande cantoria com a Trelu em Gacetinho. Eu tenho-a transcrita num livro que se chama Trelu na Califórnia em 1938. A cantoria está toda transcrita nesse livro. Eu já li muita coisa em cantoria, mas nunca li nada como aquilo. É uma coisa excepcional. Está lá mesmo escrito no título do livro, no interior, que foi a melhor e maior cantoria entre os dois, entre a Trelu e o Charrua. E foi porque era uma coisa entre a Trelu e o Charrua, digo vá. É uma coisa completamente diferente. Eles começam a cantar em quadras normais, mas só o assunto em si já é importante, mas eles tornaram ainda mais importante da forma como fizeram as rimas, porque eles começam a cantar em quadras normais, rimam em quadras rimadas a primeira com a última e a segunda com a terceira, cantam quadras rimadas nos 4 versos, cantam quintilhas, que o Eliseu diz que gostava de ter ouvido, porque não sabe como é que se canta uma quintilha. Cantam cestilhas em 3 formas, a forma que a gente conhece, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto e o quinto com o sexto, ou o primeiro com o terceiro e o terceiro com o sexto, assim é melhor. Cantam em forma de terceiro, ou seja, os primeiros 2 versos rimados com o terceiro, o quarto e o quinto rimado entre si e o sexto a rimar com o terceiro. E não é só esta forma de rima, que eles rimam com uma facilidade terrível, que está feito com uma facilidade terrível, é o conteúdo que eles têm, aquilo que eles dizem nos seus versos, que é uma coisa excepcional, vale a pena ver isso. Foi do melhor que eu vi escrito até hoje, porque não há gravação, e as gravações, só aqui um pormenor para quem gosta de saber como é que se faziam gravações no tempo que não havia gravadores. Eram 4 pessoas, cada um escrevia um verso e no fim juntavam os 4 para cada um ter tempo de ver o que a pessoa dizia. Só escrevia a primeira linha, o primeiro verso, o segundo escrevia o segundo, o terceiro escrevia o terceiro e o quarto escrevia o quarto. As cestilhas não se ponham em tão grande quantidade como se põe hoje. Acabava-se uma cantoria com 2 ou 3 cestilhas e ficava por ali. E esse não era um problema de escrever. Portanto, hoje não.
Hoje há gravadores e vídeos, já não é preciso nada disso, mas já há cantorias que de meio para a frente ou antes começa sem cestilhas. E pronto, é mais ou menos isto que eu gostava de deixar. Ok, muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer. Sempre posso expor e cumprimentos para todos que nos possam ouvir e ver. E continuação de bom trabalho pela defesa da nossa língua. Exatamente, muito obrigado.